Paz e graça, amada igreja, vamos continuar com o estudo de Romanos. No vídeo anterior nós falamos em Romanos 3, 20 a 31, onde o apóstolo Paulo, depois de mostrar toda a humanidade debaixo do pecado, apresenta um novo cenário, a partir da manifestação da graça de Deus em Cristo. Porém, faltou tratarmos de algo mais por falta de tempo. Paulo lança nesse texto que nós estudamos, algumas perguntas. A primeira no 27 e 28. Romanos 3, nós estamos em Romanos 3, de 30 a 21. Então, Romanos 3, 27 e 28. Onde está logo a jactância ou o motivo da vanglória? Paulo já havia respondido algumas perguntas, em alguns vídeos nós falamos sobre isso, nos vídeos passados, sobre a posição dos judeus. Eles eram o povo escolhido, e eles estavam inconformados com essa questão da salvação pela graça, porque colocava eles e gentios no mesmo patamar. E eles achavam que não iam ser julgados por Deus, estavam isentos de julgamento por ser o povo de Deus. Já tratamos disso. Agora a pergunta é sobre a justificação pela graça. E o apóstolo, ou seja, o judeu se vangloriava, né, do seu povo escolhido, e todos nós temos esse desejo, essa inclinação para a vanglória. O apóstolo Paulo está perguntando para os judeus e para todos nós, né, onde está a vanglória? Ou seja, se vocês foram justificados pela graça, não há motivo para vanglória, não há motivo para orgulho, não há motivo para reivindicação de méritos, porque você, nós, nada fizemos para merecer a salvação. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo inicia dizendo, né, que se alguém tem motivo para se vangloriar, ele muito mais, porque ele diz, eu sou judeu, né, da tribo de Benjamim, irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, zeloso, fariseu, então eu tenho motivo para me vangloriar, mas eu considerei tudo isso como esterco para ganhar a Cristo, ou seja, eu me glorio em Cristo. A salvação pela fé, a salvação é de graça exatamente para isso, para ninguém se gloriar, está em Efésios 2,8. O apóstolo Paulo diz mais, lá em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a salvação pela graça destrói todos os méritos, todos os motivos para a vanglória. A segunda pergunta, no versículo 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Paulo responde, dos judeus e dos gentios, dos circuncisos e dos incircuncisos. Se a justificação pela fé elimina qualquer motivo para vanglória, deve eliminar também o elitismo, a discriminação. A promessa de que em Abraão todas as famílias seriam benditas se cumpriu em quem? Em Cristo, onde o apóstolo Paulo diz, né, onde não há grego nem judeu, circunciso nem circunciso, bárbaro nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo só tem um povo e ponto final. Deus só tem um povo, só tem uma família. Em Cristo, todos nós somos irmãos e irmãs. E a terceira pergunta, no versículo 30, anulamos a fé? Ou seja, anulamos a lei pela fé? Paulo responde, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A salvação pela graça não anula a lei, responde o apóstolo Paulo. Primeiramente, porque a lei teve um papel importante no propósito de Deus, o papel de expor o pecado, de condenar o pecado, de mostrar para o homem quem ele é, a sua situação de miséria. Portanto, lei e evangelho se completam, já que a lei deixa o homem preso, amarrado pela condenação do pecado, em um beco sem saída. E a única saída para ele é buscar no Evangelho a justificação. É buscar no Evangelho um único meio de justificação. Então, essa a importância da lei. Em segundo lugar, nessa pergunta, anulamos a lei, pode ser entendida também dessa forma. Se a salvação é de graça,
sem as obras da lei, então estamos livres para pecar, não é, Paulo? Paulo responde, não, antes confirmamos a lei. Antes obedeçamos a lei. A lei é para ser obedecida. Não como requisito para a salvação, mas como demonstração de que já somos salvos. Já citamos Efésios 2:8. Em Romanos 6, Paulo enfrenta esse mesmo questionamento. Romanos 6 inicia assim, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, porque o apóstolo Paulo havia falado que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos permanecer no pecado para que haja mais abundância de graça? Que responde, de maneira nenhuma. Nós que fomos unidos com Cristo, que no batismo nós demonstramos que fomos unidos com Ele na sua morte e ressurreição, como permaneceremos no pecado? Em Romanos 8:4, o apóstolo Paulo diz que os justificados andam segundo o Espírito e por isso cumpre as exigências da lei. E no versículo 5, Romanos 8:5, ele diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o pecado, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja, que é de cumprir a vontade de Deus. A salvação pela graça não nos libera para pecar, mas nos libera do pecado. Antes estávamos impossibilitados de cumprir a lei. Agora, no Espírito, temos novidade de vida. O nosso desejo é de fazer o que o Espírito deseja. Ou seja, que andemos de acordo com a vontade de Deus. Em resumo, a justificação pela fé destrói todos os méritos nossos, toda a vanglória. Em Cristo, somos um só povo. Deus não tem dois povos, somos um só povo. Por último, não estamos livres para descumprir a lei, mas livres do pecado para cumpri-la através do Espírito Santo. Que todos tenham um dia abençoado.